Fala galera, boa noite. Hoje um dia muito especial, essa live para falar do novo treinamento que eu criei, que é o Além dos Quilômetros. Desperte o seu poder mental. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos entrando, Serjão, Marcelo, galera aí que tá sempre com a gente, Ricardo, Emídio, Marina, feliz em poder passar um pouco do que vai ser esse curso, esse treinamento. Então, estou bem feliz de chegar nesse momento. Vamos entrando, vai convidando a galera aí, boa Emídio, vai convidando aí Roberta, Liz. Um momento bem especial dentro da minha carreira, porque dentro desse processo para criar esse treinamento, eu fiz uma viagem na minha carreira esportiva, foi uma viagem para dentro e foi algo que me trouxe bastante aprendizado também, né? Poder se avaliar e a minha parte como treinador também foi algo que muito valioso, porque eu pude também entender as dificuldades de cada um, de cada pessoa, de cada aluno, né? Que a gente, embora sejamos muito parecidos, cada um tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades. Então, vamos entrando, vamos começar. Eu vou explicar exatamente o que é esse treinamento Além dos Quilômetros. Fala Fê, Alice, muito bom. Chileno tá aí. Vamos convidando a galera. Hoje quinta-feira. Legal, vamos lá. Bom, como eu comentei com vocês, esse treinamento foi eu tô aí aproximadamente 6 semanas fazendo e escrevendo esse treinamento e foi uma viagem mesmo, uma viagem para essa parte interna de poder avaliar, poder entender quais foram os aprendizados que o esporte me trouxe, né? Para quem não sabe, eu treino desde sempre, né? Tenho mais de 30 anos de esporte, e aí todo esse aprendizado, pensar nesse aprendizado do esporte foi muito rico para mim. Então hoje eu estava escrevendo sobre o curso, sobre esse treinamento, e eu já estava me sentindo diferente, né? Várias coisas estavam muito mais claras para mim. Muitos de vocês acompanharam as lives que eu fiz, né? Foram 7 lives, eu fiz 2 sozinho, depois semana passada foram mais 5 lives falando só desse tema, e também muitas fichas caíram, vários insights. Então tudo isso eu juntei e ajustei dentro do treinamento Além dos Quilômetros, né? Então, é assim, né, galera? Eu tenho como missão, e isso é algo que eu fico bem feliz de ter já há muito tempo descoberto a minha missão, que é levar os benefícios que o esporte me trouxe para o maior número de pessoas possível, né? Então, quando durante essa pandemia, a gente em casa e tal, eu comecei a pensar que eu poderia trazer alguma ferramenta a mais para as pessoas e levar para mais pessoas esse conhecimento, né? E essa parte mental, ela vem comigo há muito tempo, é algo que, eu pensando, né? Por que eu gosto tanto disso? O que isso... eu acho que a própria dificuldade que eu tive no início, né, da minha carreira, isso me trouxe a consciência maior da importância desse lado mental. Então, quando algum aluno está numa prova e está com medo, ou até eu mesmo, né, até hoje, né, eu estou num evento ali
que eu começo a ficar muito ansioso ou muito nervoso para o evento, eu tenho ferramentas ao longo que eu construí, né, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, para conseguir, dentro daquele momento, me acalmar, né, me colocar no estado ideal para conseguir competir e chegar no limite e poder me superar, né? Então, eu acho que eu tenho certeza, né, que essa dificuldade que eu tive ao longo da minha carreira foi o que me forjou, né? Para vocês terem uma ideia, o meu principal resultado, que foi o Campeonato Mundial, foi em 2011. 2011 eu já tinha 33 anos, 33, 34 anos. Foi o meu principal resultado. E aí, esse resultado, ele aconteceu, né, nesse ano porque eu já estava maduro e eu demorei muito tempo para conseguir chegar no estado para poder performar. Então, o que fica de aprendizado disso é que todos nós estamos dentro de um processo. Todos nós estamos em algum ponto desse processo. E nunca, né? Nunca esse processo ele é infinito. Então, não que eu esteja, né? Já cheguei num ponto de não precisar me desenvolver mais. Pelo contrário, eu continuo, né? Isso é constante. Eu continuo pensando em ser melhor, ainda nessa questão de desenvolver. E eu consigo alguns resultados ainda hoje com quase 43 anos. Tenho certeza que é esse lado mental, né? Esse lado mental que me trouxe. Então, além dos quilômetros, eu estou reunindo toda a minha experiência como atleta, né? De todas essas dificuldades, essas dores que a gente passa ao longo da carreira, né? Hoje eu estava lembrando que quando eu tinha 16 para 17 anos, eu estava num evento e estava muito difícil, eu estava com a cabeça ali, né, cheia de coisa, pensando, não estava no momento, não estava pensando em mim, e eu parei, simplesmente parei, eu nem entendi o porquê eu parei a bicicleta ali, parei no ciclismo, um momento que é o mais tranquilo dentro do triatlon, e voltei empurrando a bicicleta, e a galera, o que aconteceu? E eu não sabia o que falar, furou o pneu, sabe? Então, aquela coisa de, né, era uma dificuldade mental, e aí aos poucos esse trabalho mental foi despertando e eu entendendo que eu precisava, era comigo, eu precisava me aperfeiçoar nesse lado mental, né? A gente sabe que o medo, né, o medo de falhar é uma coisa que limita, é altamente limitante. Então, eu fiquei muito tempo sem competir exatamente por isso, porque era o momento da verdade, de me colocar à prova. Então, é algo que, para mim, eu precisei trabalhar, né? Então, eu estou contando toda essa história para vocês entenderem que onde eu estou hoje foi por muito trabalho, eu precisei muito a cada dia, né? E algo que foi lendo, né? Muitas vezes sozinho, entendendo qual era o processo, como eu ficava. Então, durante toda a carreira, eu fui me aperfeiçoando para chegar, né? Para conseguir chegar a ser campeão mundial, a conseguir o meu melhor resultado, a conseguir me superar, né? Que é algo que para o esporte é o que eu busco todos os dias. Quando eu saio para treinar, a minha busca diária é a busca da superação. E a superação é sempre auto, né? Autossuperação, porque você não supera o outro. O outro simplesmente é uma referência para a gente. Então o outro ele é importante
para a gente se superar. Mas quando você consegue se superar, é algo que te traz muitos benefícios. Você é a maior vitória. A maior vitória que existe é a vitória, é você se auto-superar, né? Esse processo, ele segue, né, ao longo da minha carreira, com estudos, e ele, em 2017, eu fui para o Quênia, né, fui conhecer os melhores atletas do mundo, e eu me deparo com um grupo que tem um mental extremamente forte. Os quenianos são fora de série na questão mental. Pode falar, não, os americanos já foram lá, os ingleses já foram lá, os australianos, o que esses caras têm diferente? Vamos pegar a musculatura, vamos fazer um exame, vamos revirar esses caras para ver o que eles têm. O que os caras têm é uma mente extremamente forte, e isso tem relação com a cultura desses atletas. Então, a minha busca foi exatamente de investigação para saber o que esses caras tinham, e eu me deparo com um lado mental extremamente forte. Então, algumas frases me marcaram muito lá no Quênia, né? Um atleta de 50 anos sonhando ainda em sair do Quênia e ganhar uma maratona fora do Quênia. Um cara de 50 anos ainda sonhando. Então, o aprendizado que isso nos traz, né? A galera me fala que eu tô velho desde que eu tenho 30 anos, o pessoal aqui me fala que eu tô velho. Não, você já tá velho, você tá competindo com os moleques. Não, você tá velho. Então, isso são crenças limitadoras. Eu falei sobre as crenças limitadoras, eu falei sobre as crenças que são libertadoras. Então, a gente tem os dois tipos de crenças, as que te limitam e as que te libertam. Então, eu vi um povo e uns atletas que têm as suas crenças, mas que, na maioria das vezes, são libertadoras. O cara de 50 anos ainda sonhando em sair, né? Então, foi algo também que eu também fui trazendo, né? Dentro de toda essa experiência. E aí tem um outro ponto, né? Então eu falei como atleta, eu falei dessa parte de investigar, de ver os outros atletas, e tem eu consegui ver os meus alunos no dia a dia. Então eu dou treino desde 2000, né? Desde 2000 que eu dou treino de corrida, de natação. E ao longo desses anos eu venho entendendo as dores, né? Ah, não consigo correr 5 quilômetros. Ah, não consigo correr 10. Ah, o meu primeiro 21. Como que vai ser para correr a maratona? Ah, não consigo correr tão rápido. Ah, eu me machuquei, tô com medo de voltar. Né? Então, essas são as dores do corredor. Eu sei quais são as dores dos corredores, eu sei quais são as dores que os atletas carregam dentro de você, porque é o meu dia a dia, é o que eu vivo, e muitas dessas dores eram dores que eu passei, que eu me auto-sabotei quando eu parei a bicicleta lá, né, lá atrás. Eu me auto-sabotei, eu sei como que é isso. E esse gosto é muito amargo, é muito ruim, é o pior que você pode passar, é você saber que você podia e você não fez. Isso é muito ruim. Essa é a autossabotagem, né? Então, assim, o além dos quilômetros quando eu comecei a colocar tudo isso no papel, foi algo que eu pensei que fosse bom para mim. Que quando eu parei lá atrás, quando eu tive a dificuldade lá no mar, lá atrás, que eu não consegui terminar a prova, era algo que, se tivesse, eu ia encurtar os caminhos. Não ia ser 10 anos para eu voltar a competir. Não ia ser, né? Então, eu pensei nisso. Então, o Além dos Quilômetros é um curso, um treinamento
que eu não vou dar de mão beijada para vocês as coisas, né? Para quem estiver. Não existe isso. A gente, né, o ser humano acha que existe a pílula mágica. Não existe. Eu não vou conseguir te dar de mão beijada, mas a gente vai pensar juntos e eu vou conseguir passar as ferramentas, aí sim, eu vou conseguir passar as ferramentas para você conseguir se superar. E isso é legal. Isso é legal. Não adianta eu te falar, eu ficar falando, não é assim. O que vale é você, a sua investigação, é você sentir, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então, nada mais é que você se conhecer. Se conhecer. Porque a hora que você se conhece, você sabe e admite os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Aí você sabendo como são esses pontos, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, você se conhece, você se torna forte, né? Você se torna mais forte, porque você se conhece, você sabe, né? Eu, numa das largadas do Mundial, já meu último Mundial, numa das largadas do Mundial, comecei a olhar pro lado e ver aqueles atletas, né? Porque no Mundial os caras, né, todos parecem atletas campeões olímpicos. Aí você começa a olhar pro lado, você vai começando a diminuir. Você vai começando a se achar o pior de todos. E eu lá na largada do Mundial, eu comecei a entrar nesse processo e não, peraí, não. Eu treinei muito para estar aqui, eu sou um super atleta também, eu preciso parar de olhar pro lado. Aí, primeira técnica, comecei a respirar. É uma das técnicas que a gente vai passar, como respirar. Comecei a respirar, olhei para mim, me trouxe, voltei para aquele momento, e aí, a partir dali, eu me concentrei, consciência, onde você está, o que está acontecendo, não vai para o futuro, porque eu já estava indo pro futuro, não, vou perder, não vou conseguir, esses caras estão treinados, não, volta para cá. Nem começou, vai começar. Então, aí eu me concentrei e em 3 minutos eu estava em outro estado. Quando largou, eu já estava ali acreditando em mim e sabendo que, como aqueles caras eram bons, eu também era. Né? E nesse meu último Mundial, eu fui segundo colocado. Uma das minhas medalhas aí de Mundial foi meu último Mundial, né? Então, é importante vocês saberem que não existe também, você nunca chega num ponto que você fala, agora eu tô pronto. Não existe isso, não existe. Porque a cada dia vai ser você vai ter lições ali para aprender, porque como eu disse, isso é um processo que é eterno. Nós estamos aqui como seres humanos para evoluir. Então, o Além dos Quilômetros é isso. Como que é o formato desse treinamento? Vão ser 4 aulas, vai começar na segunda-feira, próxima segunda-feira. As aulas vão ser através do Zoom, então vai ser o grupo fechado, a gente tem uma limitação de pessoas, e isso é importante porque eu quero que o curso seja interativo, ou seja, que a gente consiga trocar, né? Então, durante as aulas, que a gente tenha essa troca, que vocês tragam as suas dores, né? As suas dificuldades, e a gente faça essa troca. Então, a gente começa na segunda-feira, as aulas começam às 20h30, então vai das 20h30 até as 22 horas, então cada dia 1h30, 1h30. Se você perder a aula no dia ou não puder participar, a aula vai ficar gravada, o curso todo, e o treinamento todo ele vai ficar gravado. Então se você, não posso na terça, você assistiu na segunda, na terça você não assistiu, na quarta de manhã tá gravado, você assistiu, na quarta à noite você já está no curso de novo. Então, esse treinamento são 4 dias, né? Eu tenho 2 convidadas especiais, uma delas está aí, é a Vanessa, que vai estar com a gente durante o curso todo.
A Vanessa, para quem não sabe, eu acho que a grande maioria já sabe, a Vanessa ela é psicóloga, ela trabalha com esse treinamento mental diariamente, ela atende a galera. E a Vanessa também tem uma história como atleta incrível, foi a primeira corredora a ganhar a Maratona do Rio lá em 82 e até hoje corre muito, né? Isso, Vanessa vai estar com a gente, inclusive o último dia a Vanessa vai ter um módulo ali que a gente vai falar junto. Eu já vou falar do módulo que ela vai participar. E a gente também tem mais uma convidada para trazer essa parte mental, esse treinamento, que é a Rebeca Fischer. A Rebeca ela é psicóloga também e ela trabalha no Einstein e a pegada da Rebeca é a parte neurolinguística, ela tem esse treinamento de neurolinguística, ela vai estar no segundo dia e eu vou explicar o porquê que ela está no segundo dia. Então, como eu disse, são 4 aulas, segunda, terça, quarta, quinta, 1h30 cada aula, via Zoom. Então a gente vai ter esse grupo. Ó, a Rebeca tá aí! Boa, Rebeca! É isso aí. Que legal, que legal. Fiquei muito feliz que você tá com a gente. Então essas aulas vão ser via Zoom, são 4 dias. Eu vou explicar. O primeiro dia a gente vai falar sobre a preparação, desenvolvimento mental para corridas e provas. Então, esse primeiro dia é o que a gente chama de o se criar. Eu vou passar as informações, eu vou passar ferramentas, estratégias para você se aperfeiçoar. É o se criar, o primeiro dia, né? Então a gente entra falando dessa parte de treinos e provas, estratégias para você conseguir ir desenvolvendo o seu lado mental. Né? Isso na segunda-feira. Na terça-feira é o dia que a gente tem um exercício prático que a gente vai falar sobre a visualização. Então a visualização é o dia que a Rebeca entra comigo, ela vai explicar como isso funciona, como o cérebro funciona e o porquê a visualização, todos os grandes atletas, pianistas, escaladores, pilotos, né, de maneira geral, utilizam e é tão eficiente. Então a gente vai fazer um exercício prático para falar da visualização e da mentalização. Então, na terça-feira. Na quarta-feira a gente fala sobre foco e concentração, que eu trago um pouco da história desses atletas quenianos e por que eles são tão bons e esse foco e essa concentração, como a gente treinar, como a gente fazer. Né? Todo mundo fala, tem que ter foco, você tem que concentrar. Mas como? Como que faz isso? Então, esse é o terceiro dia. E o último dia, na quinta-feira, a gente fecha com a ir além. Né? Você pode ir além, que é a superação. Então, o método é você se conhecer, que é você saber o porquê, saber o seu propósito, começa com isso, você desenvolver e se aperfeiçoar, e aí a gente dá as técnicas para você se desenvolver e aperfeiçoar, e a gente finaliza com você se superando, né? Como ir além, como vencer-se, né? Como você ultrapassar os limites. Então, a gente está falando de esporte, mas é um curso que, né, a gente pode usar para qualquer coisa, qualquer coisa. Então, esse é o formato do curso. Os 4 dias são técnicas que vem muito da minha experiência, muito da minha vivência. Então, são coisas que saíram da minha cabeça, que ao longo da viagem, ao longo da jornada, eu pude aprender. Né? A gente nunca aprende sozinho, a gente aprende com os outros, a gente está aqui, né, trocando, estamos trocando agora. Então essa é a nossa jornada, começando na segunda-feira, indo até quinta. Ademir, não consigo nem um dia. O curso vai ficar gravado, né? Obviamente que é muito legal a troca.
A gente estar no dia a dia ali, todo dia, 8h30, você se preparar, procurar um espaço aí tranquilo, porque é importante, como a gente vai falar do lado mental, é importante que todos vocês consigam se concentrar e estar dentro do processo, entrar dentro do processo, né? A gente vai fazer uma viagem interna. Essa é a ideia. Assim como foi a minha viagem interna para poder criar esse treinamento. Então, esse treinamento a gente inicia, a gente já começa as matrículas agora. A partir, a gente vai fechar aqui a live, a gente já começa as matrículas. E aí tem quatro bônus aí, vamos chamar assim. O primeiro bônus é para a galera que que fizer o curso, vai participar do grupo do Telegram, onde eu vou ficar mandando insights, mensagens, a gente vai criar um grupo dentro do Telegram. Nesse grupo eu vou estar mandando mensagens e depois vai ser muito legal, porque depois que você tiver com todas essas informações dentro de você, é a prática, né? É o se criar. Eu gosto muito disso, do se criar, que é você com você. Então, o grupo do Telegram é o bônus 1. O bônus 2, a gente vai criar um grupo no Facebook, onde a gente vai poder trocar experiências. Eu sei que vão ter pessoas não só de São Paulo, então a gente poder trocar. Pô, Ademir, hoje consegui, hoje fiz isso, aquilo, como vocês estão? Então, esse grupo fechado no Facebook. As 7 lives que a gente fez aí vai ficar só para esse grupo, então tem mais essas lives que vocês podem, né, acompanhar, que foram as lives que a gente fez. E os 20 primeiros inscritos vão ter, a gente vai poder se encontrar de 4 vezes pelo Zoom a cada 20, 30 dias. A gente vai combinar essa frequência para a gente poder falar. E, né, eu tenho certeza que vão aparecer insights que você vai, a hora que você colocar em prática, a coisa vai ser diferente para cada um. Então, essa parte de depois a gente poder se encontrar vai ser para os 20 primeiros, as 20 primeiras pessoas que se inscreverem, né? Bom, esse curso, a matrícula, o valor é 397 ou 12 de 41 reais. E aí, se você pensar, se você treina, sei lá, 3 vezes por semana, dá o valor aí de R$ 3,90 por treino. Você não compra nenhum gel, né? E eu tenho certeza que quem fizer esse treinamento, se você exatamente se jogar de cabeça, que é a ideia, você se jogar de cabeça no treinamento, quem fizer esse treinamento vai levar resultados para o esporte e ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, isso vai estar dentro de você. Então, a gente finaliza essa live, aqui na bio já tem o link para você poder se inscrever. Quem você perdeu, o valor é 397, uma de 397 ou 12 de 41 reais, tá? Então, pessoal, as matrículas já estão abertas. De verdade, eu quero que dentro do grupo estejam pessoas que estejam afim de evoluir, de melhorar, de novo se criar, e eu quero junto participar desse processo que, como eu disse lá no início, faz parte da minha missão. Beleza? Então, pessoal, a gente as vendas, né, as matrículas, elas começam agora e vão até segunda-feira. Eu disse que a gente tem um grupo restrito, então, porque eu não gostaria também de ser um grupo muito grande e a gente não conseguir
fazer algo que realmente fizesse a diferença, tá? Então, agradeço a vocês. Além dos quilômetros, é um produto que eu já estou bem feliz que aparece, porque ele vem de encontro com a minha missão, é algo que a minha experiência está toda aí, então é algo que eu vendo acontecer, eu já fico orgulhoso disso, né? Faz parte da minha trajetória, e aí é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Beleza? Então, pessoal, na minha bio aí, quem quiser já pode se inscrever. Eu torço muito para que tenham pessoas aí que estejam engajadas, que entrem com a gente. Tem gente perguntando aí, a partir de segunda-feira, às 8h30, já começa a primeira aula, segunda-feira, às 8h30, que a gente vai falar sobre se criar, aperfeiçoar, que é o tema da live, a primeira live, que é o primeiro dia, o primeiro dia do treinamento, que é desenvolver o seu lado mental para treinos e provas, que nada mais é que se aperfeiçoar, se criar, né? Então o método começa com aperfeiçoar, o objetivo, você saber o seu propósito, saber o porquê, entender o porquê, e aí, a partir disso, a gente ir entrando aí e falando sobre todas essas estratégias para a gente evoluir como ser humano, como pessoa, como atleta, né? A gente divide, mas é tudo a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não esqueci mais nada. Tem esses 4 bônus, é isso. Então, obrigado aí pela presença. Aguardo a matrícula de vocês. Quero encontrar com vocês na próxima segunda-feira. E se tiverem alguma questão, alguma coisa, manda aí para mim, manda inbox, me manda mensagem, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Obrigado, boa noite a todos. Além dos quilômetros, desenvolva o seu poder mental. Valeu, até a próxima.